Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Michele e creio que tem um chamado em Deus para trazer, um pouco da mensagem dele para a vida de vocês. Então continuem aqui comigo no canal, se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas possam receber a bênção do Senhor na vida delas também. Hoje, gente, eu trouxe um vídeo muito importante. Deus tem falado muito no meu coração através dessa palavra, porque o que eu tô trazendo aqui para vocês é algo que Deus está me ensinando e Ele deseja que vocês também possam aprender, para que vocês possam ter uma vida mais plena, uma vida mais feliz, uma vida mais abençoada na presença do Senhor e a liberdade que Cristo Jesus tem para dar. A vida, ela nos traz às vezes muitas surpresas ruins, né? Nascemos, vamos para a escola, temos a nossa família, começamos ali a estar nos relacionando com as pessoas, de formas variadas. Nem tudo é apenas um relacionamento afetivo, né? Em sociedade estamos ali envoltos em vários tipos de relação, e muitas pessoas que aparecem na nossa vida, infelizmente, elas são problemáticas. Algumas têm transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, transtornos psicológicos, e são pessoas feridas que não se curaram, cheias de feridas emocionais, pessoas com aprendizados bastante ruins e que saem por aí, carregando essa bagagem e distribuindo o peso dessa bagagem na vida de várias pessoas, inclusive a nossa. E muitas vezes podemos até sair feridos, dessas relações, ou permanecer feridos nessas relações, Então, hoje, o que eu quero trazer para vocês é uma reflexão sobre essa questão de sermos fiéis àquilo que nos faz mal. Tem um versículo bíblico que eu sempre, tem alguns anos já que Deus tem falado muito no meu coração sobre essa situação, que está lá em Provérbios 4:23, que diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, gente, o nosso coração é um território que não é para qualquer um, não é para qualquer situação, não é para qualquer sentimento, e eu diria que não é para qualquer pensamento também. Então, precisamos guardar o nosso coração, porque quem deve reinar em nosso coração, na nossa mente, no nosso coração, é Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é a sua palavra. E eu quero mostrar para vocês um vídeo da pastora Fernanda Brum, onde ela fala exatamente sobre essa questão de não encerrarmos ciclos que deveríamos encerrar e de permanecermos fiéis àquilo que nos faz mal. Eu vou passar o vídeo, vocês conferem aí e já retorno para a gente comentar um pouco mais sobre isso. Às vezes a gente quer continuar num ciclo que Deus já acabou com ele. Nós somos fiéis, a gente falou muito sobre isso aqui na imersão. Nós temos uma fidelidade estranha a coisas que nos fazem mal. Tem pessoas que nos fazem mal e nós somos fiéis a elas. Preste atenção, por que nós somos fiéis àquilo que nos faz mal? Por que nós continuamos voltando naquele lugar que um dia nós fomos rachados no meio? O perdão é importante, mas a justiça também. Então nós não podemos ter fidelidade emocional com aquilo que nos destrói. Tem coisa que a gente tem que tomar decisão. Tem lugares que a gente precisa deixar. Lugares emocionais, lugares físicos. Tem lugares que a gente precisa dizer assim: ah, não, você vai falar comigo assim não. Então, gente, esse vídeo mexeu muito comigo, porque uma pastora, uma cantora que está tão em evidência, tocar nesse assunto em uma mensagem é muito importante, porque muitas vezes a igreja, ela perpetua ciclos de abusos, ciclos que deveriam ser encerrados, mas eles não são encerrados. E precisamos estar atentos a isso. Existem pessoas que nos fazem mal e nós deixamos elas reinarem em nossos pensamentos e sentimentos, nos desviando do propósito de Deus para a nossa vida, sabe? Então, é o que eu sempre me pergunto, e ela traz esse questionamento nesse vídeo, Por que somos fiéis àquilo que nos faz mal? Por que insistimos em ser fiéis
naquilo que nos faz mal. Toda vez que nós tiramos a nossa fidelidade daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Ele é em nós, daquilo que Ele é para nós, para mantermos a nossa fidelidade àquilo que nos destrói, aquilo que é abusivo, aquilo que é tóxico, aquilo que nos faz mal, nós estamos negando a Deus, nós estamos pecando. Então, nós precisamos estar atentos, porque o fato de Deus nos orientar a amar o próximo como a nós mesmos, de perdoar, porque Jesus é muito específico, ele fala que ele só vai nos perdoar se nós perdoarmos também. Isso é muito importante, mas quando a pessoa ela está ultrapassando os limites do saudável, precisamos nos posicionar e colocar barreiras e colocar limites, sim, nessa pessoa, e muitas vezes temos que nos afastar. Eu entendo que é doloroso, sabe? Porque às vezes amamos essa pessoa, às vezes essa pessoa é o nosso próprio pai ou mãe e precisamos nos afastar, né, dos nossos pais ou de outros parentes que amamos, mas se essas pessoas não estão nos respeitando, estão ultrapassando limites, as barreiras daquilo que é saudável na relação, precisamos encerrar esses ciclos. E muitas vezes o próprio Deus encerra esses ciclos e não conseguimos perceber ou não conseguimos aceitar o encerramento desses ciclos. Porque encerrar ciclos, gente, é doloroso. Nós temos uma tendência a nos apegar ao passado, nós temos uma tendência também de nos apegar àquilo que poderia ser ou ao potencial que a pessoa tem de ser. Só que isso não é saudável. Nós acabamos nos afundando quando nos tornamos fiéis a esse tipo de coisa. Nós acabamos nos afastando de Deus, porque o que vai reinar na nossa mente, no nosso coração, são pensamentos e sentimentos ruins que não condizem com a palavra de Deus em relação àquilo que Ele tem para nós. Porque a Bíblia diz, né, que os pensamentos que Ele tem a nosso respeito são bons pensamentos, né? São coisas boas que Ele tem para nós. E por mais que haja tribulações nesse mundo, quando estamos em Deus, guardando o nosso coração, nós conseguimos suportar de uma melhor forma essas tribulações. Mas aquilo que não é para a gente suportar, que Deus está ensinando ali que devemos abrir mão e que insistimos em manter, em agarrar, em segurar aquilo na nossa vida, acaba nos destruindo. Então eu trago alguns questionamentos para vocês, né? Por que insistimos em ciclos que já acabaram? Por que o passado é mais importante do que o presente e o futuro que podemos construir em Deus? Porque somos fiéis a coisas e pessoas e situações e sentimentos e pensamentos que nos fazem mal. Tem pessoas que nos fazem mal e nós somos fiéis a elas. Por quê? Porque permanecer onde somos feridos constantemente. Já percebeu? Para quem estuda abuso em relacionamento, seja qualquer tipo de abuso, independente se a pessoa tem um transtorno de personalidade narcisista, uma psicopatia ou algum outro problema, geralmente a pessoa abusiva, ela faz o seguinte ciclo: ela te conquista, aí ela te usa para conseguir o que ela quer, ela te mantém ali um tempo, e aí daqui a pouco, quando você não é útil ou você desaponta num nível que ela não suporta, ela te descarta. Aí vem tratamento de silêncio ou término da relação, dependendo quando é um relacionamento afetivo, né? Pode haver o término. Aí a pessoa percebe que te perde, que te perdeu, e aí o que ela faz? Ela retorna e ela quer te conquistar novamente para pegar de você aquilo que ela deseja pegar. Aí ou você desaponta a pessoa, ou você se torna inútil para a pessoa, ela te descarta novamente. E esse ciclo de perdoa, volta, convive, aí se afasta, perdoa, volta, convive, se afasta. Dessa forma, é um ciclo muito tóxico e muito desgastante, muito doentio. Porque por mais que a Bíblia fala que devemos perdoar 70 vezes 7, isso é dentro, gente, de um relacionamento saudável. Quando nos relacionamos, sempre vai haver discordâncias, pensamentos diferentes, ideias diferentes, sentimentos diferentes, gostos diferentes. E às vezes pode haver algum atrito, mas aquilo é normal. Agora, o que foge do normal, o que traz doença, o que faz você se sentir culpada, responsável pela felicidade do outro, pela saúde do outro, pelas necessidades do outro, isso ultrapassa o normal.
sabe? Às vezes a pessoa te dá até uma dívida para você pagar, uma dívida que não te pertence, porque aquela pessoa fala que fez isso ou aquilo por sua causa, por você. Eu faço por você, eu tô sofrendo por você, sabe? Então, torna algo muito disfuncional. E se você não consegue ter paz, ter uma vida saudável no ambiente, nas relações que você está, realmente é hora de repensar isso. E uma forma de Deus falar que esse lugar não está saudável para você, nem sempre é a forma que você espera que ele vai falar com você. Muitas vezes esperamos que Deus vai aparecer e vai vir falar com a gente. Ou vai usar um profeta. Ou vamos ouvir a voz dele claramente, falando para sair daquela situação, que aquele tempo ali naquele lugar, com aquelas pessoas já passou. Mas nem sempre, gente, ele fala assim, ele fala de outras formas. Eu mesmo passei um período num lugar, eu tentei ficar ali o máximo que desse. Mas Deus não veio claramente falar para mim que era para eu sair dali. Mas ele me mostrou pelas atitudes daquelas pessoas que ali não era mais meu lugar. Porque ele mostrou que a situação não era saudável, nem espiritualmente, nem emocionalmente. E aí a situação foi piorando tanto, foi piorando tanto, foi piorando tanto, que eu não suportei e eu saí. Então essa pode ser uma forma de Deus falar. A situação piora tanto que você não suporta. Ou você morre ou você sai. Então temos que tomar muito cuidado, gente, porque relações abusivas, relações tóxicas com pessoas não curadas, com pessoas tóxicas, com pessoas com transtornos, isso pode te adoecer, pode te matar, né? Isso pode causar até câncer. Assistindo uma palestra de uma psicóloga, acho que o nome dela é Carolina Leão, que ela é especialista em narcisismo. Na live que ela fez, ela afirmou, né, que a ciência já comprova que você conviver com um narcisista, conviver numa situação muito abusiva, muito tóxica, isso pode causar até câncer. Então a situação é séria. Deus não deixou a orientação na palavra dele de termos que guardar o nosso coração à toa, tá? Porque tem uma versão aqui na Bíblia, Nova Versão Transformadora, que diz o seguinte: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Então, aquilo que a gente sente vai dirigir o rumo da nossa vida. E muitas vezes essas situações abusivas, disfuncionais, elas fazem a gente se sentir tão mal e dirige o rumo da nossa vida baseado nessas coisas ruins. E não naquilo que Deus tem, não naquilo que a palavra de Deus tem para nós. E uma outra coisa também importante, que está lá em 2 Coríntios 10, 3, 5, que eu não vou poder me aprofundar aqui, mas já fica de alerta para você estudar mais, orar mais, refletir em cima disso. Eu vou ler do versículo do 3 a 5 para poder explicar para vocês. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Guarda aí, fortalezas. Destruindo os conselhos e toda altivez. Conselhos e altivez. Que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Obediência de Cristo. Então, esse versículo mostra que precisamos militar de uma forma saudável, espiritualmente, emocionalmente, em Deus, para vencermos todo o mal que se levanta contra nós. Seja ele emocional, seja ele espiritual. Só que as nossas armas estão em Deus, porque essas armas são muito mais eficientes. Terapia sem Deus não resolve todo o problema, mas terapia com Deus resolve muita coisa. E principalmente porque Deus pode resolver tudo, até o que a terapia não está alcançando, tá? Quando pessoas tóxicas, abusivas, disfuncionais, pessoas não curadas, pessoas que não estão bem, vêm também prejudicar a nossa vida, elas geram em nós pensamentos e sentimentos que se tornam fortalezas na nossa mente. É como se fosse uma hipnose. É como se você recebesse um comando ali hipnótico para que você haja e se comporte segundo aquilo que aquela pessoa cultiva na sua vida, seja através de palavras de maldição, de julgamento, de sentimentos que ela está ali constantemente fazendo você sentir. Essas coisas tornam-se fortalezas e precisamos vencer essas fortalezas, tá? E como que a gente vence essas fortalezas? Desobedecendo. Aquilo que não vem
da parte de Deus para nós, nós precisamos desobedecer e lutar contra isso, mesmo que tenha aparência de coisas de Deus, mesmo que sejam nossos pais, mesmo que sejam nossa família, mesmo que seja a igreja, mesmo que seja o pastor, se não está fundamentado na Bíblia, na palavra de Deus, naquilo que é realmente de Deus, e está te adoecendo, está te matando, está te fazendo mal, precisamos vencer desobedecendo essas coisas, para levar nosso entendimento, nosso pensamento, nossos sentimentos cativo à obediência de Cristo. A palavra de Deus é que deve entrar na nossa mente, no nosso coração e ser ali o leme que guia o nosso barco naquilo que Deus tem para nós, tá? Jamais devemos deixar essas pessoas gerar, criar, construir fortalezas na nossa mente, no nosso coração, e precisamos ser infiéis a esse tipo de situação e encerrar os ciclos, colocar limites, colocar barreiras e deixarmos crescer na nossa mente e no coração apenas aquilo que é da parte de Deus, porque aquilo que é da parte de Deus é saudável e vai nos fazer bem, vai nos curar, por mais que às vezes passemos por tribulações. Precisamos ter coragem de encerrar ciclos, de dizer não, para termos uma vida saudável em Cristo Jesus. Precisamos levar a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né, à obediência de Cristo, para que possamos vencer toda forma de abuso, toda forma de maldade, seja ela psicológica ou física, emocional, espiritual, que possa se levantar contra nós. Precisamos abrir mão daquilo que nos faz mal. Precisamos ter coragem de encerrar ciclos de forma saudável, oferecer o amor, o perdão em Cristo Jesus, mas colocando um limite naquilo que nos faz mal. E se está nos fazendo mal, está nos desviando da presença de Deus. Jamais devemos nos desviar daquilo que Deus tem para nós, por causa da maldade, do problema, da falta de cura de alguém ou de um transtorno psicológico que essa pessoa possa ter. Precisamos buscar ter uma mente saudável, um coração saudável, uma vida saudável em Cristo Jesus, e não podemos deixar ninguém atrapalhar isso. Então, gente, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para vocês. Espero que o Espírito Santo fale mais com vocês a respeito disso. Continue me acompanhando aqui no canal, porque é um tema que com certeza vai voltar de diferentes formas por aqui, para poder Deus abençoar a vida de vocês e te libertar das prisões emocionais e mentais que possam estar na sua vida, tá? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas possam ser abençoadas também. Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo, ative as notificações para você não perder o conteúdo do canal. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.